O Affinity ficou gratuito, e será que ele presta para pintura digital? Para quem não sabe dessa história, eu gravei um vídeo lá no meu canal de cortes explicando tintim por tintim tudo o que aconteceu desde a aquisição do Canva e tal, até essa versão gratuita que acabou de ser lançada aqui do Affinity. Ele é um programa que agora integra a parte de edição de pixel, vetor e layout também. Então ele é muito utilizado para design, para edição de fotos, mas eu queria testar hoje aqui a parte de pintura digital. Para quem não me conhece, eu me chamo Marco Álvares, eu trabalho com ilustração focada em jogos há muito tempo, já há mais de 10 anos aí. Eu também produzo conteúdo aqui pro YouTube, desde lives, alguns reviews e um monte de vídeo que envolve a arte digital, pintura digital principalmente. Hoje o meu foco aqui desse vídeo vai ser pintura digital, então se você está procurando um vídeo sobre fotografia, sobre a parte de design, eu recomendo que vocês procurem em outros canais especializados. Eu vou me ater aqui às ferramentas que eu utilizo no meu dia a dia para fazer uma pintura e tal, mas hoje a ideia é fazer uma pintura e passar para vocês as minhas primeiras impressões. Porque naquele meu outro vídeo que foi pro canal de cortes, foi realmente uma primeira impressão. Eu abri com a galera e fiz um teste muito simples da engine de brushes deles, mas aqui a gente vai se aprofundar um pouquinho mais. E hoje eu vou fazer uma pintura de observação, mas não vou tentar copiar uma foto nem nada assim. Eu vou tentar fazer uma interpretação, alguma coisa mais solta, para que a gente possa ter um pouco de liberdade e testar algumas ferramentas, beleza? Antes de começar aqui, eu já fucei um pouco no programa, eu já configurei também os atalhos para atalhos mais próximos que eu uso no Photoshop. Não foi a tarefa mais fácil do mundo organizar ali os meus atalhos, porque eu tive que pesquisar quais eram as ferramentas equivalentes e tal. Mas uma coisa legal é que o Affinity ele separa com muita precisão os atalhos de cada ferramenta. Então você consegue configurar esses atalhos para uma parada muito mais fina, digamos assim. Você consegue colocar atalhos diferentes para, por exemplo, a borracha ou para o pincel. Ele não integra todas essas ferramentas. Cada ferramenta possui os seus atalhos de forma individual. E uma outra coisa legal também é que esses atalhos podem ser diferentes para cada interface que você tem. Então, eu, por exemplo, tenho aqui o meu estúdio do Marquinhos Gameplay. Mas se você tivesse, por exemplo, no estúdio de vetor, você poderia ter atalhos diferentes para cada um desses estúdios. O que é muito legal também, que fica extremamente customizável esse programa, né? Eu não importei e configurei nenhum dos meus pincéis ainda. Eu quero utilizar os pincéis que já vêm por padrão desse programa, então não se preocupe, eu não vou usar nada muito maluco aqui. Eu vou tentar utilizar, talvez, os pincéis mais de lápis, que simulam o lápis, e depois talvez esses de tinta, talvez guache, óleo ou acrílica, tá? Uma coisa que eu queria comentar que me incomodou um pouquinho desse programa quando eu comecei a usar só para fazer uns testes rápidos, é que a gente não consegue aumentar a escala da fonte ou dos elementos aqui. Eu achei que a interface ficou muito pequena para mim. E eu tô ficando meio velho, galera, então eu preciso que as coisas fiquem um pouquinho maiores, né? Então, por exemplo, a Color Wheel mesmo, eu não consigo aumentar o tamanho dela. Eu acho que ela tá muito pequena pro meu costume, assim, eu sou acostumado a ter uma Color Wheel maior, e mesmo que eu tente arrastar o menu aqui pra esquerda, ele não aumenta a altura da Color Wheel, né? Ele não aumenta a escala dela, e eu não consigo aumentar a distância na altura dessas duas barras aqui. Então isso foi algo que me incomodou. E outra coisinha que me incomodou foi que se eu tiver duas layers, a diferença de cor de uma layer para outra, para mostrar a layer selecionada, ela é muito sutil, muito sutil. Então às vezes você fica até meio perdido de não saber qual foi a layer selecionada, sabe? É uma coisa que eu acho que talvez eles mudem no futuro, mas são duas coisas que me incomodaram à primeira vista, tá? Mas vamos lá, vamos começar. Eu vou abrir aqui a minha referência. Tô aqui com um arquivo que eu abri, e que é um arquivo de A3, mas eu vou só rescalar ela aqui. Vamos ver o tamanho que está esse arquivo. Eu vou aumentar esse documento aqui para 6.000, tá? Proporcionalmente dá 6.000 por 4.300 e um pouquinho. E vamos lá, vamos começar fazendo um sketch. Eu vou dar uma fuçada aqui, eu não sei exatamente quais são os pincéis, né? Então eu vou ter que testar um pouquinho. Vamos usar esse pincel 4B aqui. O que tá travando? Bom, a sensação de desenhar tá sendo padrão com o que eu sinto em outros programas, tá? Mas eu tô sentindo umas lagadinhas. Às vezes eu faço um traço muito rápido e ele demora para processar esse risco que eu fiz.
Então, uma coisa que eu vou tentar fazer é mexer um pouco nas configurações para ver se eu tô com alguma coisa com muita qualidade ao invés de performance. Eu vou tentar trocar, deixa eu procurar aqui, performance, vamos tentar trocar para essa aqui é fastest. Vou aumentar o limite de RAM aqui também. Troquei aqui para low quality. Acho que eu não preciso reiniciar o programa. Vamos ver se melhora agora. Nossa, mas fica muito tosco. Não, vou deixar assim não. Vamos ver como é que tá a performance no PC. Cara, tá suavíssimo. Eu não sei se tem alguma coisa de estabilização. Com todos os pincéis que eu tô testando aqui, aparentemente dá uma travadinha mesmo se eu faço muitos rabiscos ao mesmo tempo. E é importante dizer que eu não estou usando a minha mesa digitalizadora no Bluetooth, tá? Eu não estou. Eu desabilitei o Bluetooth, eu tô usando direto no cabo. Pra não ter nenhuma surpresa, assim, e, sei lá, às vezes o problema era o meu equipamento aqui. Acredito que não seja o meu equipamento, tá? Eu preciso achar um pincel melhor pra borracha, eu não gostei muito de usar o próprio pincel. Talvez um pincel suave aqui já resolva. Tipo esse aqui já ajude mais. Crashou! O programa crashou! Vamos ver se a recuperação de arquivo deles é boa agora. Então, abri aqui o programa, a primeira coisa que apareceu é que ele quer restaurar um trabalho que eu não salvei. Mas é porque você crashou, Affinity. Em menos de 10 minutos desenhando, o programa já crashou. A minha interface foi modificada, não era assim, ela não tava assim. Eu vou ter que refazer a minha interface aqui, que aparentemente não salvou. Então vamos continuar, né? Vou ter que refazer uma parte do desenho aqui. E a borracha, eu quero a borracha básica. Vou pegar a mesma, né? Beleza. Aqui já tá melhor. Crashou de novo. Deixa eu ver se tem alguém no Reddit reclamando disso, cara. Eu vou procurar aqui no Reddit pra ver se tem mais pessoas reclamando. Geralmente eu faço isso se dá algum chabu. Software support and issues, vamos ver. Color pick is buggy as hell. Windows travando. Mais pessoas falando que crasha, tá crashando, mas são poucas pessoas, né? Vamos tentar de novo, mais uma vez. Vamos lá, abrir o Affinity e tentar recuperar o meu arquivo. Bom, agora ele não apareceu nenhuma mensagem de recuperação de arquivo, porque eu tinha o meu arquivo já salvo, né? Será que é a borracha o problema? Agora eu acho que eu criei uma borracha com o pincel que estava por padrão nela e vamos torcer para não travar. Vamos lá, de novo. Pencils, 4B. Vamos continuar desenhando, vou ter que refazer algumas coisas. Tá bem lagado. Nossa, a caneta tá clicando sozinha, parece. Vamos lá agora, de novo. Nossa, tá muito lagado, velho. Agora vai, vamos desenhar. Nossa, tá impossível, cara, tá muito lagado. Por que tá tão lagado assim? Eu faço o traço e segundos depois tá aparecendo. Isso é uma desgraça, porque eu gosto de trabalhar com arquivo grande. Eu preciso trabalhar com arquivo grande, na verdade, no meu trabalho. É frustrante. Eu preciso de arquivo grande. Não adianta eu fazer um arquivo menor aqui se eu não conseguir trabalhar com arquivos grandes. Essa é a ideia de usar um programa mais parrudo como esse, entendeu? Vamos lá de novo, vamos para Pixel. Eu acho que eu vou diminuir aqui, pelo menos, o DPI. Não preciso de tanto DPI assim. Vamos trazer aqui 72 DPI, tá 150 DPI, vai. 150 DPI tá ótimo, metade do que tá agora. Vou diminuir um pouco o arquivo para 5000. Vai, vamos lá, 5000. E vamos desenhar, bora desenhar, galera. Que beleza, eu adoro desenhar. Eu não sei o que fazer. Vou reiniciar esse programa. Vamos ver se agora vai. Agora vai. Com certeza absoluta, né? Pô, eles investiram muito dinheiro nisso. Que desgraça. Eles não iam fazer um software que não funciona, né? Já tá travando de novo. Nossa, mãe do céu. Não dá. Ó, simplesmente eu não consigo desenhar com o pincel pequeno. É muito lag. Eu não sei o que tá rolando. Eu vou reiniciar o meu computador e eu já volto. Não é possível, cara. Tem que ser o meu PC. Não é o programa, eles acabaram de lançar o programa. Vai estar assim redondinho, só pode ser, né? Vou reiniciar o PC e já volto. Voltamos! Eu devia ter feito uma transição pensada, né? Sabe quando a pessoa faz assim? E aí a pessoa muda. Eu não fiz isso. Acabei de reiniciar meu PC. Eu testei antes de abrir aqui o OBS ou coisas de gravação, porque eu fiquei com medo disso aqui tá pesando de alguma forma.
mas não tá pesando. Eu testei também com o Photoshop, com o Krita. Os dois programas funcionam tranquilamente, eu posso até mostrar aqui pra vocês. Eu posso fazer vários riscos, ó. Sem lag nenhum de input, nenhum lag, ó. Vários riscos. E nenhum problema nesse sentido, né? Então não é a gravação aqui, não é o meu PC, reiniciei aqui, testei de novo gravando e tal, e simplesmente tá travando. O Affinity está travando. Pra mim, tá? Eu queria muito que vocês testassem aí, se vocês baixaram o programa por indicação de alguém, por indicação minha, sei lá. Me fala como é que tá pra vocês. Tá travando ou não tá travando? Eu vou continuar essa pintura, cara, porque agora isso aqui é um desafio pessoal. É pintar com um programa travando. Meu Deus, travou tudo de novo. Caralho. Vou entrar no Reddit de novo aqui do Affinity. Vamos ver se... Eu vou dar uma pesquisada mais, um filtro maior. Postado há 3 dias atrás. Depois de anos com Affinity, versão 1, 2 e 3, a estabilidade ainda é o principal problema. Tá crashando toda vez que eu abro. Affinity crashando no meu PC. Será que é porque eu tô com Windows 11? O Affinity ainda não voltou. Eu vou ter que fechar. Eu já li vários tópicos aqui no fórum ao longo dos anos e a única resposta é desabilite a aceleração de GPU. Tá? Eu vou tentar desabilitar a aceleração da minha placa de vídeo. Vamos ver se isso resolve. Vou desabilitar a aceleração de GPU. Será que agora vai? Aparentemente funcionou. Perdi o lag. Deixa eu tentar fazer com o pincel grande. Com o pincel grande não vai funcionar daquele jeito que funcionava. Que curioso, né? Tá, beleza. Eu aceito não usar pincel grande. Clip Studio eu tive esse mesmo problema, não consigo usar pincel grande no Clip Studio também. Poxa, será que era isso? Vamos desenhar, finalmente. Nossa, que delícia. Deixa eu só configurar aqui pela 1000ª vez o pincel. Eu não aguento mais fazer esse desenho. Nossa, agora tá muito melhor pra desenhar. Meu Deus do céu. Bora salvar, né? Não quero arriscar perder mais uma vez meu esboço. Bom, vamos começar a colocar umas cores aqui pra ver o que dá? Vamos lá, então. Vamos pintar. Eu vou tentar os pincéis de óleo primeiro, só pra ver qual é que é. Mas talvez a gente teste uns de acrílica, uns de guache, vamos ver. Gostei da textura desse aqui, Grunge Oil 2. Ele não é um dos pincéis mais rápidos que tem. Ele dá uma travadinha, tá vendo? Ó? Dá uma travadinha. Mas legal, ele gera uma textura, uma transição de cor bonita esse pincel aqui. Uma coisa que eu não gostei é que o Alt, pra gente poder usar o Color Picker, ele ativa o menu, né? Se eu clico Alt e eu clico direto aqui, ele dá uma bugada. Isso não é legal, isso não vai ser bom pra pintura. Vou criar uma base aqui pras flores agora. Eu particularmente não gosto muito também desse triângulo acompanhando a minha seleção de cor. Eu adoraria desabilitar isso, eu gosto do triângulo fixo. Eu não gosto dele girando, eu gosto de sempre saber que se eu quiser desaturar, eu movo para a esquerda, e se eu quiser saturar, eu movo para a direita. Só que se eu trago ele para baixo aqui, agora eu tenho que, para desaturar, eu tenho que subir. E isso fica muito impreciso na minha cabeça, não funciona muito bem assim não, tá? Não gostei. Eu não consigo, cara. Pra mim é estranho pra caramba. Esses pincéis com muita textura aqui, eles estão dando uma travadinha também, de leves. Não é muito que nem tava da última vez, mas ele tá dando uma travada sim. Não tá aquela pintura fluida, né? Ó, se eu aumento o pincel já começa a ficar mais engasgado, e eu não gosto disso. Mas vamos ver com um pincel mais simples, ó. Tipo esse aqui já vai bem melhor, porque ele não tem tanta textura, né? Porque ele não tem tanto efeito assim e tal. Então fica mais fácil de trabalhar. Nossa, mas esse Alt tá demais, cara. Tá muito ruim esse Alt. Esse Color Picker, ele funciona a hora que você clica de um jeito meio rápido e tal. Mas como eu tô mal acostumado dele não tá mostrando pra mim que eu escolhi uma cor, eu estranho um pouco, né? Mas tudo bem, acho que dá pra acostumar com isso.
Ele seleciona, só que aí você tem que clicar de novo para continuar pintando, tá vendo? Ele seleciona, aí você volta a pintar. Isso porque ele tá selecionando o meu menu ali em cima, né? Isso é do Windows mesmo. Eu adoraria desabilitar isso em algum momento. Instintivamente, eu movi errado a minha cor. Imaginando que eu ia só saturar, eu acabei escurecendo ela também, ao invés de clarear. Porque eu movi pra cima, né? Eu queria dar uma clareada de leve e eu acabei escurecendo ela. Ah, esse Color Picker aqui não é instintivo de jeito nenhum, cara. Eu vou trocar pro Slider e eu vou usar nos Sliders porque a gente tem Lab Slider aqui. O que me ajuda muito, eu gosto bastante do Lab Slider. Vamos colocar um pouco de contraste nisso, trazer uns tons escuros aqui pro cabelo, pros olhos. E aí a gente vai avançar bem a pintura com isso. Vamos voltar para essa layer aqui, trabalhar um pouco mais essas sombras do rosto. Definir um pouquinho aqui o nariz, que tá bem solto ainda. Às vezes o Color Picker falha, mano. Nossa, Deus do céu. Como algumas coisas são muito irritantes na pintura. O bagulho do Alt tá me deixando louco. Não é possível, cara, que as pessoas pintam desse jeito no Affinity. Nossa, que bagulho insuportavelmente chato. Voltando, um diazinho depois, eu tô usando a mesma roupa aqui só pra fingir, né, aquele continuismo pra vocês, mas na verdade, aquela questão do Alt me irritou absurdamente. Quando eu apertava Alt, ficava abrindo o menu, ao invés de usar o Color Picker, como eu uso em outros programas, né? Isso é uma parada do Windows especificamente, mas outros programas acabam dando um bypass nisso, né? Então a gente consegue usar o Alt como um comando ali para chamar o Color Picker sem nenhum problema, mas o Affinity, a gente tem esse problema. E aí eu abri o Affinity novamente aqui e tem uma atualização, mas eu já li as patch notes e eu vi que não tem nenhuma mudança muito grandiosa, assim. Eles mudaram algumas coisas na tela de carregamento, na tela inicial ali. Então eu acho que eu vou instalar aqui com vocês e acho que não vai mudar tanto assim os problemas. Nesse meio tempo eu descobri uma gambiarra, eu meio que fiz uma gambiarra para resolver essa questão do Alt, porque é simplesmente impossível você pintar ativando o menu a todo momento, chamando o menu ali de cima a todo momento. Isso é insuportável, não é o workflow que eu gosto, especialmente porque eu acabo usando o Color Picker, depois eu uso a barra de espaço. E às vezes eu vou usar o Color Picker e eu não uso, eu não clico. Só que se eu faço isso, sem clicar, e aperto a barra de espaço, ele habilita o menu da janela do Windows, e aí é uma porcaria, cara, dá muito problema. Você pode até fechar o programa sem querer fazendo isso, sem muita atenção, tentando fazer as coisas rápidas, né? Então só pra mostrar pra vocês, né, aqui na própria tela de Welcome, na tela inicial do Affinity, já dá pra perceber o que vai acontecer. Se eu aperto Alt, ele ativa o menu, e se eu aperto espaço, ele abre esse menuzinho aqui. E aí você pode clicar sem querer, apertar espaço novamente, enfim, não era pra estar abrindo esse menu num programa que você acaba utilizando bastante o Alt, né? Então, qual que foi a minha solução? A solução foi esse Auto Hotkey aqui, eu vou habilitar ele, vou iniciar, e agora, com ele ativado, ó, se eu aperto o Alt, não funciona mais, eu estou apertando o Alt e não funciona. Então, se eu estiver pintando e eu apertar Alt, ele não vai ativar mais o menu, tá vendo, ó? Então agora eu posso usar o Color Picker e ele não vai ficar ativando o menu. E se eu der um Alt Tab, por exemplo, ele vai funcionar normalmente, ele não atrapalha as outras funções do Alt. Então, acho que isso aqui vai me salvar para poder usar o Affinity para pelo menos terminar essa pintura aqui, porque eu não queria deixar ela no meio simplesmente porque eu fiquei irritado por causa desse probleminha aí. Simbora! Nossa, agora tô até aliviado, outro dia, vida nova, vamos que vamos, cara. Também eu tô tentando ser otimista aqui, me entendam, eu juro que eu tô tentando ser otimista. Eu sei que pintar com Alt não seria ali o mais recomendado, né, dos mundos. Se você usa muito Alt na pintura, isso pode te atrapalhar, pode acinzentar as cores, mas eu acabo usando bastante o Alt na pintura para selecionar algumas cores âncora, que eu chamo, né? São cores que eu acabo usando como se fosse uma cor mais pura, digamos assim. Então eu faço uma mistura, ou eu encontro a cor que eu gosto, e eu sei na minha pintura exatamente essa cor na sua versão mais pura, para poder selecionar ela e reutilizar ela, entendeu? Eu não fico só misturando o tempo todo cores novas e acinzentando essas cores. Eu sempre vou guardando cores que eu considero que são importantes, que são cores que eu vou reutilizar bastante,
E aí eu fico voltando nelas o tempo todo, né? Por isso que eu uso bastante o Alt. Nossa, agora tá mais liso, tá mais fácil de pintar, viu? Ah, uma coisa que eu quero arrumar é o Rotate, é a rotação da tela. Que eu tô tentando rotacionar e eu acabo selecionando tecla errada. Vamos trocar aqui. Shortcuts, File, View. Nossa, ele não tem o Rotate com uma tecla. Eu preciso usar o Alt e a minha Scroll Wheel, rodinha do mouse. Ou eu tenho que rotacionar para um lado e para o outro. Nossa, isso é ruim, hein? Pelo que eu pesquisei aqui, não existe forma de eu rotacionar usando o R. Tá foda, tá foda. Vamos, Affinity. Entrega algo novo. Bom, parece que eu tô só criticando e tal, mas tem umas coisas legais aí que você não vai encontrar em outros programas. Talvez no Clip Studio você encontre, eu acho que no Krita não tem ainda. Que é você poder apagar mais de uma layer ao mesmo tempo. Isso pra mim é uma parada que parece que é tão simples, parece que é tão óbvio, né? Mas o Photoshop aí, cara, até hoje os caras não botaram uma função dessa, tá ligado? Nem sei nas versões mais novas, porque a minha versão do Photoshop é mais antiguinha, assim, né? Pra ter mais compatibilidade. Eu tenho um pouco de medo de instalar versões mais novas do Photoshop que tem essa monte de tralha de IA, né? Minha versão é bem antiga, não tem nada disso. Então, não tem essa parada, né? De você poder editar várias layers ao mesmo tempo. Mas aqui já é por padrão, já tem essa função, né? Então se eu seleciono várias, por exemplo, eu tenho as folhas aqui, né, das plantas, e eu tenho o retratinho dela aqui nessa layer. Se eu seleciono as duas, eu posso simplesmente vir e apagar as duas layers, ó. Eu edito as duas layers. Eu já achei super legal, assim, sabe? Pra mim, a galera do Clip Studio deve estar olhando isso e falando: ah, Marco, sério, isso aí é básico, tem desde 1997 no Clip Studio. Aqui eu não sabia, tá? Eu não sabia. Às vezes não tá selecionando a minha cor, não sei o que tá acontecendo. Ah, galera, eu tô tentando, eu juro que eu tô tentando, velho. Mas tá foda. Cada hora parece um problema diferente. Tentando fazer uma transição mais suave, mas tá difícil. Então vamos apelar para as Smudge Tools. Mas mesmo a Smudge Tool, ela ainda tá deixando muito rastro. É uma das pinturas mais estressantes que eu já fiz, eu juro pra vocês, cara. Porque não tem nada pior do que você tentar usar uma ferramenta e ela simplesmente não responder, sabe? Mesmo quando tava usando, por exemplo, o celular para fazer uma pintura, que é uma coisa que eu não estou acostumado, num programa que cobrava ali anúncio para você poder usar os pincéis, mesmo nesses programas que eu estranhava, né, que eu não tinha costume nenhum, eu, depois de um tempinho, tava fluido de usar, né? Mas parece que o Affinity, cara, ele a todo momento ele tenta me perturbar com algum problema, com algum bug e tal. E isso é extremamente frustrante, né? E você pintar com um software meio frustrante assim é insuportável. Mas em nome do entretenimento, eu tô tentando muito pra vocês. Então, se vocês estão gostando desse vídeo aqui, pelo amor de Deus, cara, não esquece de deixar uma avaliaçãozinha aí, deixa seu likezinho, seu comentário, porque isso é importante pro canal aqui. E se vocês apreciam ver o meu sofrimento, aí então aguarde que em breve eu vou fazer live aqui usando o Affinity. Então aí vocês vão ver o estresse sem a edição. Que beleza, hein? Que beleza. Mas simbora, vamos terminar agora essa pintura, pelo amor de Deus, que eu já não aguento mais. Ai, esqueci que o Rotate não funciona. Ai, por que, cara? O que aconteceu? Nossa, perdeu a pressão? Eu mudei alguma coisa que eu não sei o que é. Eu não sei o que tá acontecendo. Ai, cara, eu apertei algum botão sem querer, velho. Que bagulho chato. Por que tá dando... Por que eu tenho que dar 2 Ctrl Z? Eu faço um... Olha que bizarro isso. Eu tô fazendo um traço com esse pincel. E aí pra eu voltar a pincelada anterior, o que você imagina que você tem que fazer? Ctrl Z, né? Por que quando eu dou Ctrl Z, ele fica um ponto ainda? Eu tenho que dar 2 Ctrl Z. Por que isso? Por que isso? Eu não aguento mais. Por que eu tenho que dar 2 Ctrl Z? Por quê? Isso acontece com todos os pincéis? Deixa eu testar. Traço. Ctrl Z. Não. Nossa, esse pincel tá muito lagado, velho. Olha isso. Deus o livre. Por que tá tão lagado esse pincel? Ai, Krita. Que saudade de você, Krita. Pô, pintar no Krita é tão lisinho. Não tem nenhuma dor de cabeça, velho. Ó, gente, ó, de novo. Eu juro que não é má vontade. Eu juro pra vocês que eu tô tentando... Eu tô de coração aberto.
Eu tô pedindo muita desculpa nesse vídeo. Tá muito frustrante, tá muito frustrante. Ó, vamos fazer o seguinte, eu vou direto pra essas flores aqui e eu vou encerrar porque eu não aguento mais, cara. Eu não tô aguentando mais. Eu adoro explorar programa novo, sabe? Nossa, esse pincel é muito legal, hein? Olha que maneiro esse pincel. Ó, esse pincel tá fluindo, ele tá muito legal. Eu gostei desse pincel. E gera uma texturinha também. Gostei bastante desse pincel, ele tá dentro de guaches. Por que com um pincel redondo precisa 2 Ctrl Z? Que bagulho insano, velho. Eu fico me perguntando porque todo anúncio que eles fizeram foi falando que eles estavam ouvindo os criadores, que eles desenvolveram esse novo app com criadores renomados do lado, sabe? E assim, aí com todo respeito, ou eles não ouviram nada do que esses criadores, esses artistas falaram, ou os artistas não falaram nada, assim, estavam muito encantados, não sei o que aconteceu, cara, não sei o que aconteceu, de verdade. Eu sou levado a acreditar que na verdade, foi a galera da Affinity que não ouviu os artistas, porque não é possível, cara. Tem coisas aqui que são básicas, assim, e que não é possível. Que eles ouviram um ilustrador ou alguém que faz pintura digital, talvez tenham ouvido mais fotógrafos, né? Mas pra pintura digital, que é a minha área, é difícil acreditar que alguém tava ao lado aprovando essas ideias e achou uma delícia pintar com isso. Tipo, de verdade. Ou testaram só no Mac, sabe? Tipo uma parada assim. Todo mundo usa Mac lá fora. E aí não testaram muito no Windows. Tô com memórias de guerra aqui, cara. De tudo que eu já passei pra poder chegar até aqui, viu? Tô meio traumatizado, cara. Eu não vou avançar muito, tá? Eu só quero ferrar logo isso. Eu quero acabar com isso rápido. Eu não vou detalhar muito e tal. Eu não vou entrar numa fase de detalhes. Vai ser um sketch mesmo pra gente poder testar e sofrer. Curti aqui o programa, que foi um processo insuportável, legal demais. Nossa, como me diverti hoje. Meu Deus, que delícia, viu? Esses últimos dias têm sido assim horrorosos, prazerosos, tá? Tudo assim pra trazer o melhor tipo de conteúdo pra vocês. É isso, galera. Esse é o meu depoimento final. Eu bati o olho aqui, eu não consigo... Eu sei que pra vocês deve ser super óbvio, mas enquanto você tá concentrado aqui na pintura, a hora que você bate o olho aqui e volta, você não sabe qual que é a layer que tá selecionada, cara. O contraste é muito baixo. Isso aqui tinha que estar azul, sabe? Tipo, vermelho, gritando. Por que estúdio do Marquinhos Gameplay tá tão claro e vermelho assim, e a seleção da minha layer não está? Por quê? Não é possível que não dá pra editar isso, sério. Porque isso aqui é a cor da layer, né? Eu quero a layer que tá selecionada, eu quero que ela brilhe. Ai, nem isso ela brilha. É muito baixo o contraste, é muito ruim isso, cara. A interface é bonita e tal, mas não é muito funcional, tá ligado? É meio essa é a minha birra. Uns detalhezinhos do cabelo dela, pra sugerir que ela tem alguns detalhezinhos aqui. Vamos tentar criar uma layer de ajuste só pra ver como é que funciona aqui. Deixa eu salvar. Antes de qualquer coisa, vamos salvar. Agora eu vou criar uma layer de ajuste. Eu gosto muito de usar o Curves, eu gosto muito de usar o Hue Saturation, são layers básicas, né, de efeito. Mas tem uns novos aqui que chama Lens Filter. Quero testar pra ver o que é. Lens Filter deve ser o Photo Filter do Photoshop? Provavelmente é isso. É como se você estivesse colocando um filtro na frente da lente da sua câmera, né? Eu não tenho nenhuma layer selecionada. Se eu colocar um Gaussian Blur, o que vai acontecer? Nossa, isso é muito legal! Nossa, Gaussian Blur vira um filtro não destrutivo. Uma layer não destrutiva. Isso é muito legal. Isso é muito legal. Eu consigo usar o Blend Options. Eu consigo deixar Blur só nas sombras. Cara, isso é muito legal. Isso é muito legal. Ó, pra quem não sabe o que é a Blend Options, eu consigo ter um controle mais fino de cada layer, de como ela interage com as layers que estão abaixo ou dela mesma. Então, vamos dar um exemplo mais grosseiro aqui. Vamos supor que eu vou pintar isso aqui, ó, de vermelho, tá? E eu quero que, na verdade, esse vermelho não pinte em todos os pixels que estão abaixo dele. Eu quero que ele pegue só nas cores claras das layers que estão abaixo. Então, o que a gente faz? Com a layer selecionada, você vem aqui nessa ferramenta e a gente vai no Blend Options. Isso também tem no Photoshop, tá? Tá vendo que tem Underline Composition Ranges? Então,
Se eu diminuir isso aqui, eu mudo a interação dessa minha layer com as layers que estão abaixo. Então aqui no caso, à esquerda eu tenho as cores escuras e aqui na direita eu tenho as cores claras. Então se eu tirar das cores escuras, ele não pega na cor escura. Ele tira da cor escura e ele vai aplicar apenas na cor clara, tá? E você consegue ter um controle mais fino sobre isso. Olha que legal. E você consegue editar isso. Dá pra fazer até de uma forma não linear, ó, com curvas. Olha que maneiro. Isso é muito legal. Ó, peguei uma fotografia aleatória do Unsplash. Colar. Ó, uma fotografia aleatória de uma lua, né? Então, se a gente vir aqui no Blending Options, olha que legal. A gente estava trabalhando até agora com Underlying Composition Ranges, né? Então ele vai interagir só com as layers de baixo, tá vendo? Ó? Beleza? Beleza. Só que tem esse Source Layer Ranges, que ele vai usar agora, na verdade, os pixels dessa fotografia para interpretar. E se eu quiser, por exemplo, esconder os valores escuros, eu desço essa barrinha aqui, ó, até os 0%, né? E ele vai manter só os valores mais claros da minha imagem, dessa layer que está selecionada. E você também consegue fazer isso com ajuste mais fino, ó. Então, por exemplo, ó, só deixar os tons bem claros, ó. A gente consegue editar isso aqui. Olha que legal, a gente deixou só a lua. Ou, o contrário, a gente pode, por exemplo, pedir para remover só a lua. Ó, e atrás, e a lua agora ficou transparente, um novo ponto, só clicando para fazer um ajuste mais fino. Olha que legal. A gente ignora a lua. Pô, muito massa, cara. Isso aqui é muito legal para photobashing e tal. Muito, muito bom. E eu não sabia que tinha o Blend Options. Na verdade, eu já tinha aparecido para mim, mas eu não tinha entendido o que era. Agora que eu lembrei e associei com o que eu uso no Photoshop, isso é muito legal que exista, tá? E por que eu fiquei tão surpreso? Porque você pode agora usar o Blend Options em uma layer de efeito, tipo um Gaussian Blur. Então, você consegue fazer esse efeito em áreas específicas, em valores específicos da sua imagem. Então, de novo, ó, eu vou até deixar mais grosseiro esse Gaussian Blur. Esse aqui seria o Gaussian Blur padrão, tá? Que ele já estava alterado, que eu tinha mexido antes. Mas vamos supor que eu quero que esse Gaussian Blur afete só as áreas claras da imagem, para parecer que tem um bloom. Não sei, vamos tentar. Então eu vou tirar dos valores escuros e a gente pode ter aquele ajuste fino que eu mostrei para vocês, ó. Então ele tá dando blur, ele tá borrando só as áreas, os valores claros da minha imagem. É como se isso aqui fosse um gráfico do mais escuro para a esquerda pro mais claro para a direita, entendeu? Muito legal, isso é muito poderoso, muito, muito, muito poderoso. Dá até para colocar esse Gaussian Blur no modo diferente, olha que legal. Dá para colocar no modo Screen, e agora a gente parece que tem um bloom, né? Um efeito de brilho a mais, só nas áreas claras, sem afetar as áreas escuras. E tem um controle super fino disso, é muito poderoso, olha que legal. Olha que maneiro. Isso dá pra fazer também no Photoshop, mas dá muito mais trabalho, porque você tem que juntar as layers, usar o Gaussian Blur em todas as layers, fletadas, né? Não é uma forma não destrutiva de fazer. Aqui você pode fazer de uma forma não destrutiva. Isso tem muito potencial. Os filtros, todos os filtros podem virar layers. Isso pra mim é um absurdo. Deixa eu tentar fazer um halftone aqui. O halftone vira uma layer não destrutiva. Eu tô incrédulo. Isso é impressionante. Isso é muito da hora. Então vamos editar o halftone aqui. Olha que legal esse efeito. Fica muito bonito, né? E aí, novamente, se você quiser fazer alguma coisa muito maluca, dá pra usar o halftone, ó, como um multiply, ou como um lighten, por exemplo, né? Ou como um soft light. Olha que bonitinho que fica com um soft light. Dá até pra diminuir um pouquinho do tamanho, pra criar um efeitinho. Dá, obviamente, pra tirar a opacidade. Olha que maneiro! E, obviamente, dá para usar com Blend Options e deixar isso apenas nas áreas claras. Se a gente quiser, ou na área escura. Então, se eu diminuir aqui, ele não vai pegar no cabelo, ó. E vou tirar o linear aqui e vou ajustar. Ó. Ele pega só nas áreas claras, ó. Se você quiser. Se for o efeito que você quiser. E não precisa ser 100%, né, 0%. Você pode fazer, por exemplo, pegar um pouquinho menos na sombra e mais nos highlights. Deixa eu colocar a opacidade em 100% pra gente ver esse efeito com mais evidência aqui, ó. Então vou deixar aqui
como é uma curva, né, você pode fazer um ajuste bem fino, ó. Maneiro, né? E aí, no caso, agora a gente tem esse halftone só nas áreas claras. Muito legal, isso é muito, muito, muito poderoso, isso é muito maneiro, pra você criar uns efeitos, pô, de exploração mesmo, né, de efeitos, de coisas que você não conseguiria fazer necessariamente só pintando, né, você poderia fazer pintando, mas ninguém é maluco de fazer isso, né. Essa que eu tô mostrando pra vocês é a pintura final, eu pintei um pouquinho mais depois que eu parei de gravar e tal, quando eu tava um pouquinho mais calmo. Que eu quis tentar puxar um pouco mais o resultado, tá? Eu experimentei um pouquinho mais com os filtros e foi muito legal, assim, essa parte de filtro, essa parte de pós-produção, digamos assim, da pintura. Foi muito bacana. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Mas agora vamos conversar sobre as minhas conclusões finais a respeito do Affinity, do novo Affinity. Muitas horas depois, eu fiz essa primeira pintura digital aqui no Affinity e eu queria compartilhar com vocês agora um resumo das minhas impressões. Lembrando que o meu foco, a minha ênfase da análise é na pintura digital e essa foi só uma primeira impressão, não é uma avaliação de longo termo ainda, porque o software acabou de sair e eu queria compartilhar com vocês. Começando pela interface, eu acho que a interface desse programa ela é muito bonitinha, ela é bem moderna e ele é muito customizável, por isso que a gente sente que ele é moderno, porque você consegue meio que customizar quase tudo desse programa na questão de organização das suas ferramentas, onde você quer, os menus e tal. Tem algumas coisas que você não consegue editar, que tornou um pouco frustrante para mim o uso também. Então, por exemplo, a questão de você não conseguir ajustar o tamanho da sua roda de cores, da color wheel, ela é sempre muito pequena. Você também não consegue ajustar o tamanho do texto das coisas. Isso é muito frustrante. E as cores da interface também, você consegue ajustar o contraste, né, o quão claro ou quão escuro é a sua interface, mas você não consegue editar o contraste de algumas coisas que são muito importantes, como, por exemplo, a seleção de layers, né? Quando você tem uma layer selecionada, é muito difícil de você saber qual é essa layer selecionada, porque o contraste de cores entre uma e outra, ela é muito baixo, assim. Então é difícil de você bater o olho e já saber muito rápido qual é a layer que está selecionada, e isso também acaba atrapalhando um pouco. Duas funções que a gente tem em todos os outros programas, mas a gente não tem aqui no Affinity, que me irritou bastante também, é a questão do Alt e a questão de rotacionar o Canvas, tá? O Alt, porque ele fica ativando o menu o tempo todo no Windows, tá? Isso é uma coisa que é do Windows, uma relação do Windows com os programas, mas todos os outros programas de pintura digital parecem que sabem disso e eles já resolveram de alguma forma. Então, quando você aperta o Alt, ele não vai ficar ativando o menu o tempo todo, né? Especialmente se você aperta o Alt e, por exemplo, a barra de espaço para usar a Grab Tool ali para mover o Canvas e tal. Isso é uma coisa que ficou muito irritante para mim. E eu tive que usar um Auto Hotkey para poder tirar essa função, então é uma gambiarra, não é o ideal, mas enfim, funcionou. E a seleção de cor, por não mostrar para mim qual é a cor imediatamente que eu tô selecionando, também se torna muito frustrante, tá? Porque é mais difícil de você se localizar e entender se você selecionou a cor certa, se você tá fazendo a coisa certa. Então, um mau hábito que eu acabei adquirindo pintando no Affinity é selecionar com Alt, fazer um risco para ver qual é a cor que eu selecionei, apertar Ctrl Z e continuar pintando, sabe? E isso não é gostoso, isso não é legal. Fazer isso uma, duas vezes é muito bom, mas eu fico imaginando pintar durante, às vezes, 12 horas de um dia de trabalho longo, assim, o quão difícil que deve ser, saca? E eu tenho um hábito, desde que eu comecei a aprender pintura digital, que é rotacionar a tela. Eu rotaciono a tela o tempo todo em outros programas, tá? Mas eu não consegui achar a função de rotacionar o Canvas de uma forma prática, que é você apertar o R, ficar segurando o R e rotacionar clicando na tela. E solta o R e você volta para sua tecla anterior, para sua ferramenta anterior. Você tem a opção de, por exemplo, rotacionar a tela para a esquerda ou para a direita, mas aí são dois atalhos que eu teria que configurar. Eu queria um atalho, uma modifier muito mais simples para poder fazer esse processo. A gente tem a opção de colocar no Alt, então você seleciona Alt e rotaciona com a bolinha do mouse, mas se eu tiver que pegar o mouse para poder rotacionar a tela, de novo, é mais uma coisa que eu tenho que fazer e eu não quero ter que fazer isso. Eu quero as coisas mais simples para mim, entendeu? Eu tive um problema muito grande de performance desse programa. Eu já tive isso com outros programas também. Eu tenho problema de performance com o Clip Studio. Com o Krita, a primeira vez que eu abri o Krita, eu tive um problema de performance, mas eu acabei resolvendo isso só trocando ali para Direct 3D, eu acho, lá no Krita. E aqui eu acabei penando bastante porque eu não encontrava informação sobre isso. Eu li no Reddit uma pessoa falando que era para você desabilitar o processamento gráfico, né, a aceleração gráfica do programa. Quando eu desabilitei, funcionou. Só que eu demorei muito para encontrar essa resposta. Eu achei que se eu abrisse aqui o programa e começasse a pintar, tudo ia funcionar. Eu sei que não é o mundo ideal assim,
mas isso foi bem frustrante pra mim também. E é algo que quando você tem um computador bom, assim, tipo, minha placa de vídeo é boa, sabe? Eu não esperava que fosse acontecer, especialmente porque eles vendem esse software falando que é super moderno, que ele não é um programa engessado e tal, que, enfim. A gente tem expectativas diferentes quando eles fazem esse tipo de publicidade. E a publicidade desse software, ela foi muito forte nessa questão de inovação, de ser um software leve, funcional, maravilhoso, que ia destronar a Adobe, mas eu tenho sérias dúvidas se isso vai realmente acontecer. De qualquer forma, para pintura digital, eu não consigo recomendar de verdade, assim. Eu achei que ele ainda está funcionando através de gambiarras e isso não é o ideal. Eu acho que para pintura digital, eu ainda prefiro usar, por exemplo, o Krita, que é um software gratuito, que já tem muitos anos de desenvolvimento, ele tem uma comunidade muito forte também, super ativa, criando plugins, criando um monte de coisa e tornando o Krita cada vez melhor de uma forma rápida. Não quer dizer que no futuro o Affinity não vá desenvolver para essa parte, mas dá para perceber que ele é um software que ele é muito focado ainda em edição de imagens. E isso, na verdade, é um ponto muito positivo do Affinity. Então eu não recomendo muito para pintura digital, mas eu recomendo muito para edição de imagens. Você poder criar layers de ajuste, layers de filtro, de forma não destrutiva e ainda com blend modes, blend options, que é uma parada que você não encontra em outros softwares, tirando o Photoshop, é uma parada que realmente me surpreendeu positivamente. Então, para mim, como ele é um software gratuito, você não perde nada baixando ele, eu teria ainda o Affinity instalado para você, por exemplo, fazer edição de imagens que você pintou em outros programas. Então, se você é um usuário de Clip Studio, por exemplo, e adora pintar no Clip Studio por causa dos pincéis do clipe, por causa de todas as outras funções e tal, você trazer a sua imagem finalizada, talvez um PSD ou outro tipo de arquivo, para o Affinity, para fazer uma pós-produção, para você poder fazer ajustes, para você poder colocar efeitos, isso me parece uma ideia muito interessante, principalmente porque ele é gratuito e, enfim, você não vai perder nada fazendo isso. Então eu acho que, por exemplo, ele combinado com o Krita, você cria uma suite muito poderosa, principalmente porque é um programa que vai ter ali funções de design, por exemplo, uma ferramenta de texto muito interessante, uma ferramenta de vetor muito parruda também, que pode ser interessante em alguns momentos. Então, trabalhar de forma cooperativa com esses outros softwares me parece uma ideia melhor do que usar só o Affinity para fazer pintura digital. É claro que você pode usar o Affinity para fazer algumas correções pontuais, mas eu não acho que ele ainda está, digamos, bom o suficiente para você fazer ilustrações muito complexas, muito pesadas. Falando nisso, eu testei abrir alguns PSDs de ilustrações mais antigas e que são muito pesadas, que eu trabalhei lá no estúdio da Ocelus, e eu tive realmente ainda um probleminha de performance. Parecia que quando eu dava zoom, ele demorava um tempinho para carregar as minhas imagens, e isso não é o ideal também. E parece que quanto mais pesadas são essas imagens, mais tempo vai demorar, né, para carregar ali o seu zoom. E eu não gosto muito desse fator, mas enfim, é um programa gratuito, né? Não dá para reclamar muito. Mas a notícia boa é que ele conseguiu abrir esses PSDs. Eu acho que eu tive problema só quando eu tava usando uma layer de pattern, que não tava rasterizada, porque ele não importou corretamente a pattern, ficou meio bagunçado ali. Mas a estrutura geral dos meus PSDs que eu importei, que eu trabalhei no Photoshop e trouxe pro Affinity, funcionou relativamente bem, assim. Então isso é um ponto super positivo. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? O nomezinho de quem tá aparecendo aqui são dos membros que completaram 1 ano ou mais na nossa área de membros, então um beijo para todos os membros, não só apenas para aqueles que completaram 1 ano ou mais, mas para todos os membros. Eu sou muito grato e eu espero que vocês estejam aproveitando todo o conteúdo que a gente tem na nossa área de membros, todas as aulas, todos os cursos, todas as lives exclusivas, todo o bate-papo, a nossa comunidade que é muito incrível. Então, enfim, muito obrigado a todo mundo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou aí, deixa a sua avaliação, deixa o seu comentário. Eu queria saber de você. Você já testou o Affinity? Qual foi a sua primeira impressão? Como que você tá usando ele? Deixa pra mim nos comentários, não esquece. A gente se vê numa próxima. Um beijão e tchau, tchau. Eu tô longe da câmera, não consigo.